Então, voltando ao que eu estava falando, então órfãos é muito mais do que, né, a gente concebe de perder os filhos, mas também a mãe, o pai que perde os filhos, quando a gente perde um avô, quando a gente perde um primo, quando a gente perde uma pessoa querida que faz parte da nossa vida, da nossa essência, que você vai sempre lembrar porque ele fez parte de você, né? Você conversava, convivia, se relacionava e de repente ele não está mais lá. É aquele amigo que você se aconselhava, é aquela amiga com que você, quando estava faltando alguma coisa, alguma dificuldade, você ia atrás, e aí como é que você está? Eu estou querendo saber alguma coisa, me ajuda. Então, órfão também é isso. É quando eu perco o emprego, é quando eu tenho uma desilusão amorosa. Então, órfão é uma perda de algo que me dá segurança. E se a gente pegar nos últimos anos o advento do Espiritismo, 170 anos mais ou menos, a gente percebe que nós já estávamos caminhando para essa orfandade espiritual, porque nós começamos a nos distanciar do quê? De Deus, da religiosidade, começamos a nos prender a quê? A coisas fúteis, as coisas passageiras. Então, e aí o que acontece? Quando eu me afasto da minha origem, quando eu afasto quem eu sou, eu acabo me tornando órfão de quem? De mim mesmo. Como estava falando aqui agora da escola de aprendizes. Quando eu não me conheço, não sei quem eu sou, quem eu sou? Então eu sou órfão de mim mesmo. Porque eu não me conheço, eu não sei o que eu quero, não sei onde eu vou caminhar, não sei os caminhos que eu segui. Olha como ser órfão é muito mais, né, do que a gente pensa. E o cristianismo, ele nos traz, na figura do Cristo, a figura do amor, a figura da compreensão, a figura da família, a figura, né, ele estava sempre rodeado de pessoas, sempre conversando, trocando ideias, né, completamente diferente do Velho Testamento. E aí vem o advento do Espiritismo como consolador, falando para a gente que a morte não existe, que a vida continua. Portanto, se a vida continua, as pessoas não morrem, então eu não fico órfão de pai nem de mãe. Eles estão apenas em outro campo vibratório. Mas como a minha ligação é sempre física, material, visual, eu me perco deles. E eu preciso me religar com eles. E aí que esse consolador que tanto a gente fala no Espiritismo, ele começa a mostrar para que veio. E se a gente pegar na Gênesis, lá no capítulo 13, no último capítulo, quando ele fala da transição planetária, que esse momento que a gente está vivendo, que não é um momento de 10 anos, 20 anos, 30 anos, 100 anos, não. É um momento que já está faz tempo, que está aí rodando, vai demorar um pouquinho, para o processo de evolução. É quando a gente acaba achando, é como se a gente tivesse um processo de adolescência. Né? Primeiro, eu só via os meus pais, eu achava eles heróis e tudo. Aí, quando eu me torno adolescente, né, eu acho que eu posso tudo, eu consigo tudo, e eu vou me distanciando de quem? Não é isso hoje que a gente faz? Se distancia da família, se distancia dos amigos, se distancia de todos aqueles que nos contradizem, de todos aqueles que não nos permitem fazer o que queremos e como queremos, e a gente vai se distanciando e a gente vai se tornando órfãos da sociedade, porque a gente não tem mais com quem conviver, a gente vai se afastando, a gente não sabe mais a quem é ligado, qual convívio que a gente vai ter, até que vai chegar um dia da maturidade onde a gente vai voltar a se religar a princípios fundamentais. E qual que é o princípio fundamental espiritual? Evoluímos todos juntos, crescemos todos juntos, viemos da mesma essência divina e caminharemos para a mesma essência divina. O problema é que até lá nós temos que passar por provas, expiações, dificuldades, e aí esses órfãos que nós vemos hoje, filhos abandonados, e quantos adolescentes, quantas crianças são órfãos da sua própria casa com pais que são tratados, né? Chega em casa, o pai trabalha 24 horas por dia, dá um tablet, dá um celular, dá um computador, mas ele só vê o pai uma vez a cada 15 dias, 20 dias, 30 dias, não conversa, não tem relação. Essa criança também não é órfã? Então muitas vezes essa orfandade também vem da nossa relação e do nosso comportamento com as pessoas. Nós trocamos a presença, a conversa, o diálogo, a presença divina, essa questão maior, por tempo. Nós precisamos sempre o quê? Ganhar tempo.
E para ganhar tempo, o que a gente faz? A gente gasta tempo, desperdiça tempo, joga tempo fora. E o tempo que poderia ser para a gente nos unir, para que a gente pudesse se unir e diminuir esses órfãos que tem por aí, que é o momento da conversa, do diálogo, de compreender, de entender, né? De fazer cada um, seu filho, seu amigo, seu companheiro, aquela pessoa que convive com você, se entender, saber quem ele é e você saber quem você é. Nós perdemos tempo correndo igual aquele coelho do País das Maravilhas, da Alice do País das Maravilhas. Estou atrasado, para quê? E nesse mundo hoje nós somos um mundo de órfãos. Nós não temos... Que o órfão, aquela criança órfã, ela tem noção de quem foi o pai, quem foi a mãe, qual é a origem dela, de onde ela veio, né? Quem foi seus avós, quem foi seu bisavô, seus irmãos. Ela não tem noção. Ela apenas foi largada, abandonada, até que alguém vai lá, resgata, traz para a família. Mas aquele passado perdido está lá, incomodando. Eu quero saber quem eu sou. Eu preciso saber da minha origem. E muitas vezes a gente não permite que ele saiba. E é a mesma coisa hoje. A gente não sabe quem a gente é, a gente não sabe o que fazer, e a gente começa a delegar aos outros o nosso futuro. Então eu começo a seguir tantas pessoas que dizem que eu tenho que fazer assim, que eu tenho que fazer assado, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, e eu acabo fazendo o quê? O que a gente mais detesta no pai e da mãe? É que, o que eles fazem com a gente? Eles dão disciplina e cobram da gente, não é isso? E a gente foge disso para procurar fora, num local que a gente não conhece, com gente que a gente não conhece, com a gente que não faz parte da nossa vida, aquilo de tanto a gente foge. Então muitas vezes essa fuga familiar vai nos deixando órfãos, porque eu começo a me olhar e não me entender, não me compreender. O Espiritismo, através do seu Evangelho, através da sua codificação, o que ele faz? Ele começa a trazer você para uma família universal. Ele começa a te dar a origem de quem você é. Eu não sou filho, né? Quando Jesus pergunta quem é meu pai, quem é minha mãe, né? Quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? Ele começa a fazer esse questionamento: quem é meu pai, quem é minha irmã, quem é meu irmão, enfim. Se dentro da nossa crença espiritual a gente sabe que em cada processo reencarnatório o pai às vezes vai vir como mãe, a mãe vai vir como pai, o irmão vai vir como irmã e vice-versa, e nós vamos trocando de papéis. E olha como que é legal esse negócio, né? A gente vai trocando de papéis, a gente vai vivendo todos os papéis da criação. Ricos, pobres, bons, maus, feios, bonitos, altos, baixos, enfim, não importa. Tudo isso a gente vai passando. Mas como nós estamos órfãos dessa espiritualidade, mas como nós estamos órfãos de Deus, né? E como nós estamos órfãos das pessoas, nós começamos a olhar um ser desconhecido. Começamos a nos basear como se a vida fosse esse instante aqui e agora. Pronto, acabou. Supondo que esse instante fosse único, por que eu teria que me preocupar em fazer uma vida melhor para alguém que eu nunca vou saber o que é, quem é, nunca vou ter uma relação com aquela pessoa, uma convivência com aquela pessoa? E é isso que a gente está criando. Uma relação para quem? Para ninguém. Na hora que eu comecei a entender que essa minha vida aqui, tudo de bom que eu faço e de ruim que eu faço, ele gera reação para outros seres, e esses outros seres em algum momento serei eu novamente, e eu começo a entender que cada ação, cada atitude vai me trazer uma relação futura, eu começo a fazer o quê? A me comprometer com as pessoas. Então na hora que eu estou com a minha esposa, ou estou com o meu marido, ou com o meu companheiro, com a minha companheira, seja lá com quem, e lá na espiritualidade fala: olha, você será pai desta pessoa, daquela pessoa, eu vou abandonar essa pessoa quando ela nascer? Não. Por quê? Porque eu tenho noção de compromisso espiritual. Eu tenho noção do que eu estou fazendo ali. E quando eu estou na vida física e encontro
irmãos nessa necessidade, nessa situação, eu vou abrir meu coração para recebê-los e praticar a caridade para com eles. Recebê-los do jeito que são, do jeito que vieram. Então é um outro tipo de maternidade, é um outro tipo de paternidade, mas ao mesmo tempo a mesma paternidade espiritual, maternidade espiritual. E isso eu só vou desenvolver, isso eu só vou mudar essa situação social que a gente vive na hora que eu mudar e resgatar a minha visão de espiritualidade, de compromisso espiritual, de compromisso para com o outro. Quando eu tenho essa noção de compromisso com o outro, qual é o sentido de eu te agredir? Qual é o sentido de eu brigar com você? Por que eu tenho que discutir com você se a tua opinião é diferente da minha? Por que eu tenho que te acusar de alguma coisa? Por que eu tenho que guerrear tanto com você? Perde o sentido. Hoje, nesse processo de transição, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos dividindo, né? Tem até uma cena no livro hindu, Mahabharata, né? Onde Arjuna, que é o personagem principal, ele está com Krishna, e tem uma guerra. E nessa guerra, isso é um livro de mais de 5.000 anos atrás, tem muito a ver com o que tem aqui hoje. Existiam duas tribos. Aí Arjuna fala para Krishna: como é que eu vou guerrear se desse lado estão pessoas que eu amo e desse lado outras pessoas que eu amo? Como é que eu vou matar essas pessoas? Como é que eu vou destruir essas outras? E Arjuna, né, falando isso para Krishna, Krishna olha para ele e fala: aquilo que sempre existiu nunca deixará de existir, da mesma forma que aquilo que nunca existiu jamais existirá. Isso não é um princípio espiritual, isso não é um princípio espírita. Tudo já existe, tudo continua, tudo é eterno, em campos diferentes de vibração, de ação. Então muitas vezes eu vou ter esses conflitos para que eu me conscientize que do lado A e do lado B tem pessoas que eu amo. E o que nos está separando? Orgulho, vaidade, prepotência, arrogância, ignorância, maledicência, princípios extremamente negativos para o processo evolutivo. E hoje nós temos pais, mães, filhos, parentes que simplesmente estão abandonando uns aos outros essa orfandade porque estão pensando, agindo, sendo diferentes. O meu irmão é diferente porque ele é católico, a minha irmã é diferente porque ela é evangélica, meu primo é diferente porque ele é da Umbanda, a minha prima é diferente porque é do Candomblé, o meu outro parente, meu avô é diferente porque ele é ateu, a minha avó porque é budista. Não. Somos ligados a uma única essência, damos nomes diferentes, enxergamos de maneira diferente a vida. Cada um tem o seu jeito de olhar a vida, né? Cada um tem uma altura, um olhar, uma história de vida que faz com que a gente olhe a vida de maneira diferente. Mas quando eu compreendo que essa história é diferente dos outros, é só um olhar diferente para a mesma história, é como se eu pegasse um livro, né? Igual eu estava falando de Jesus do Bacelli, todo mundo vai ler do mesmo jeito? Não. A escrita é a mesma, mas a interpretação e a leitura do livro é de cada um. Deixa de ser o livro? Deixa de ser aquela essência de quem criou? Não. Quando eu venho para a reunião evangélica, quando eu venho para cá para fazer o tratamento espiritual, não basta só eu ouvir, como falou, de dúvidas. E dúvidas geram o quê? Perguntas. E perguntas exigem o quê? Respostas. Só que essa resposta não é dada por mim, não é dada pela casa. É dada por você que fez a pergunta. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo por isso? Por que essas dificuldades que eu estou vivendo? Aí eu começo a perguntar para mim e procurar em mim as respostas. É atitude, comportamento, pensamento, tudo isso. E quando eu começo a encontrar essas respostas, percebo que isso pode ser mudado, transformado, eu entro no quê? Na minha reforma íntima. Que a gente fala tanto, né? Sempre está falando de reforma íntima. É essa reforma íntima que vai fazer com que eu olhe para cada pessoa e não veja aquela pessoa como inimigo, como estorvo, como chato, como alguém que vai perturbar a minha vida. Não, eu olho cada um como um irmão, uma irmã,
que eu posso ajudar, que eu posso estender a mão, que eu posso levar carinho, afeto para aquela pessoa. E quando eu começo a fazer isso, esse exercício da caridade espiritual, eu transformo a vida das pessoas e a minha, e mudo a vida social desse planeta. E aí acontece o quê? O processo de transição planetária. Nós saímos desse mundo de provas e expiações e entramos no de expiação. O que é expiação? Né? É expiação, né? Regeneração, desculpa, é prova e expiação para regeneração. O que é regeneração? Eu vejo onde está errado e procuro corrigir. Procuro fazer diferente. Eu não fujo do erro. Eu não fujo dos meus equívocos. Eu não fujo dos meus erros. Eu os corrijo. Eu não jogo a culpa no outro. Eu não jogo a culpa naquele ou no outro. Sabe? Não. Olha, não estou agindo direito. Não estou agindo legal. Vamos mudar isso? E aí, cada dia mais, nós vamos mudando isso. Uma coisa que eu sei que vocês sabem, mas não existe mais orfanato. Vocês sabiam disso? Não existe orfanato. Há muito tempo que no Brasil não existe mais órfãos. Porque o orfanato ficava o quê? Órfãos. Agora temos casa de acolhimento. São acolhidos. Por quê? Porque essas pessoas têm pai, têm mãe. E vocês descobriram que está o pai e a mãe, para saber se realmente pode. Tem uma outra coisa horrível que acontecia, não sei se vocês sabem disso, mas muitas pessoas iam ao orfanato, escolhiam uma criança, um menino ou uma menina, passavam o final de semana, um feriado com ela, no outro dia que passava, levavam, entregavam de volta para o orfanato, para ver se acostumava. Poxa, mercadoria? Isso é mais cruel do que deixar ali dentro. Se eles perdem naquela criança o sentimento de acolhimento, de maternidade que vai estar ali, aí não, devolve. Então é como se fosse um cachorrinho que eu vou lá, pego ali no canil, levo para minha casa, não quero mais, devolvo. Olha só o nível que nós chegamos. E a gente acha que isso é legal, que isso é bacana, que isso é pedagógico. E é pedagógico. Se você não vai adotar, se você não vai conviver, então lá dentro, vai na casa de acolhimento, participa de atividades, conhece a pessoa, vai se familiarizando, mas se levar para a tua casa, como já aconteceu um tempo atrás, aí eu não gostei, vou devolver. É compra de mercadoria? Então olha só como essa orfandade espiritual, esse distanciamento de Deus, essa extinção da paternidade divina, faz com que a gente se comporte de uma maneira extremamente ruim, perversa, achando que está sendo bondoso. Isso é a mesma coisa que ele atravessar uma pessoa deficiente visual de um lado para outro, de uma rua, sem perguntar para ele se ele quer. Pior ainda é quando você segura o braço dele e vamos. Não deixa de segurar o teu. Então até a compreensão do bem está equivocada ultimamente. Então muitas vezes a gente questiona a Deus porque a gente vê a bondade e a caridade de uma maneira equivocada. Dar um doce para um diabético não é caridade, é tentar matar ele. Ah, coitadinho, né? Faz tanto tempo que não como doce, vou dar um docinho para ele. Não pode. Né? Dar um uísque para quem é um alcoólatra não é caridade, não. Faz tanto tempo que ele não bebe, já tem 10 anos que ele não bebe, dá um uísquinho para ele, pronto, acabou. Né? Então a gente está com uma distorção do que é certo e o que é errado. Aí a gente questiona a Deus, por que deixa órfão, por que deixa aquilo? Deus sabe o que faz e por que faz. Então, essas crianças, essas pessoas, não só crianças, mas esses amigos, essas pessoas que perderam seus filhos. A gente não perde, desencarna, mas essas pessoas colocam como perda. E a gente tem que entender que para ele é uma perda, porque ele não tem essa visão ainda de espiritualidade. Então ele é um órfão de filho, ele é um órfão de mãe, né? Ele é um órfão de um amigo, ele é órfão de um emprego, ele é órfão de várias coisas. E quem tem a oportunidade de não ser órfão disso tudo, tem por dever espiritual e moral de acolher, de sentar, de conversar, de poder levar para essa pessoa, né, o quê? Carinho, afeto. E é por isso que Deus permite, para que a gente amadureça espiritualmente e deixe de agir de uma maneira abrupta, raivosa, até de uma maneira até muitas vezes ignorante para com a pessoa, né? Porque às vezes aquilo que você acredita que vai ajudar aquela pessoa não vai, né? Porque cada um tem o seu porquê, cada um tem o seu destino. E a gente começa a entender o destino do outro, respeitar o destino do outro, e começa a fazer as coisas certas. O que é a coisa certa? Me ligar com a espiritualidade, ligar com a divindade,
ouvir o meu coração, agir com o outro, né, com resignação, com paciência, com tolerância, né, com compreensão, em vez de dar ao outro uma visão de vida que é tua, que não é dele. Eu espero que essa nossa pequena conversa assim, daria para a gente fazer um seminário falando de órfãos, né? Você vê como o assunto ele vai, né, se estendendo. Mas eu espero que a partir de agora a gente possa olhar essa questão do órfão, não só do órfão, mas também com a gente, e perguntar: será que eu não estou órfão de afeto, órfão de carinho, órfão de família, órfão de amigos, órfão de companheirismo, órfão de religião, órfão de Jesus, órfão de Deus? Como é que está a minha vida? E na hora que eu começar isso, será que eu não posso resgatar isso? E como é que eu posso fazer isso? Eu espero que essa nossa pequena conversa ajude a gente a refletir sobre isso. Tá bom? Fazer isso. Posso. Então vamos se preparar agora para o nosso encerramento, elevando os nossos pensamentos a Deus, a espiritualidade aqui presente, a Jesus Cristo, que a gente possa entender que cada ato, cada atitude, cada comportamento tem um ato divino, tem uma semente divina, e que a gente possa se alimentar dessas sementes, abastecer o nosso coração, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, que a gente possa resgatar os nossos hábitos mais louváveis, mais dignos, que a gente possa entender que cada vez que a gente vem nessa casa espírita, a gente vem para receber e dar, receber auxílio e auxiliar com as nossas vibrações e pensamentos, e que a gente possa levar para a rua, para as nossas casas, para o nosso emprego, todo ensinamento que a espiritualidade nos traz. Que assim seja. E assim, gratos por tudo que recebemos no dia de hoje, vamos nos preparando para receber os passos de tratamento. Pedimos às equipes espirituais responsáveis por esses passos que possam estar presentes. Pedimos a equipes do passe P1, esse passe é necessário àquelas pessoas que estão com problemas físicos. Pedimos aos nossos irmãos que possam aplicar esse passe. Agradecemos a eles e pedimos às equipes responsáveis pelo passe P2, esse passe necessário ao tratamento do nosso corpo físico e espiritual. Recebam esse passe dos nossos irmãos. Agradecemos a esses nossos irmãos. E agora nós vamos pedindo às equipes responsáveis pelo passe P3, choque anímico. Esse passe é necessário aquelas nossos irmãozinhos que trazemos conosco. Pedimos aos nossos irmãos espirituais que possam nos envolver com amor, e assim nós agradecemos a eles por mais esse carinho. Agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos juntos e assim que possamos estar novamente nessa casa semana que vem. Graças a Deus e graças a Jesus.